Meus irmãos, minhas irmãs, um pequeno pensamento. Nós acabamos de ouvir Jesus fazendo este discurso no Evangelho, e ele apresenta algo que é essencial quando fala assim: o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Aí a gente fica dizendo assim: não, que isso? Quem é que em sã consciência vai preferir a escuridão do que a luz? Eu mesmo, como é que eu vou preferir a escuridão do que a luz? Eu prefiro a luz. É um pensamento lógico, racional, e é uma declaração plausível. Porém, Jesus não está falando de um preferir por declarar que eu quero a luz, ou eu desejo a luz, ou eu espero a luz, ou então já dizer que não, eu não sou desse tipo que vai preferir as trevas, porque eu penso que a coisa é mais complexa. E a segunda frase esclarece para nós por que é complexo. Os homens preferiram as trevas à luz porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Então não é só uma questão de eu querer a luz, não é só uma questão de eu crer em Jesus, não é só uma questão de eu professar a fé. São as minhas ações, as escolhas que eu faço, a maneira como eu vivo, os valores que eu elejo para conduzir a minha vida, aquilo que influencia e conduz as minhas atitudes. Aí é que está a verdadeira resposta, se nós escolhemos a luz ou as trevas. Porque eu posso dizer: o amor é uma coisa boa, o amor está no Evangelho, eu quero viver o amor, meu irmão viva o amor. Mas na hora que alguém pisa no meu calo, aí eu odeio, eu alimento mágoa, ressentimento, vingança, ódio, rancor. Aí eu posso dizer que o amor é bom, mas nas minhas atitudes e a maneira como eu estou tratando a pessoa, estou tratando com ódio, com raiva. Então são as ações que determinam a nossa escolha. Não é o que eu digo, é o que eu faço. E não é o que eu faço para aparecer para os outros. Olha lá, estão me vendo, deixa eu aqui dar uma de santinho, entortar a cabeça e botar a mão posta, para eles me verem e achar que eu sou santo. Não, as ações no dia a dia, lá onde a nossa máscara cai, no trabalho, em casa, com os amigos, nas situações de conflito, nas dores, nas tentações do mundo. Então, é a minha prática que vai determinar as escolhas que eu faço. Porque se eu digo escolher o amor, então eu vou ter a tendência a me esforçar para ter práticas de amor. Não é verdade? Eu vou me esforçar para tratar bem as pessoas, eu vou me esforçar para ser justo com as pessoas, eu vou me esforçar para fazer o bem, eu vou me esforçar para ajudar as pessoas, eu vou me esforçar para ser generoso, para perdoar, para pedir perdão. Então, o que determina
de fato, se eu estou escolhendo a luz de Deus na minha vida, são as escolhas que eu faço e a maneira como eu estou agindo. É isso que determina. E infelizmente, eu até lamento muito de constatar, às vezes a gente percebe tanta falsidade, tanta mentira, tanta fofoca, tanto diz que me diz que, gente passando outras pessoas para trás, desonestidades, maldade no coração para com as pessoas, falta de uma certa de consideração com o próximo, de respeito. Então, por essas atitudes que a gente acaba percebendo numa multidão de pessoas, inclusive que se dizem cristãos, com essas atitudes o cristão está escolhendo as trevas, está praticando o mal, e porque pratica o mal, odeia a luz. Então não é uma questão de eu sentir ódio da luz ou de eu negar a luz, é uma questão de que com as minhas atitudes, a maneira como eu estou me comportando é que determina se eu estou de fato aceitando a luz de Deus para me iluminar, para me conduzir, para me corrigir, ou se eu estou na escuridão. Uma outra coisa que é muito difícil, mas cabe aqui também como exemplo. Vocês sabem que a igreja, que é continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem mandamentos, ela tem normas, ela tem orientações, ela tem toda uma teologia que explica os fundamentos da fé para a gente. E às vezes, quando alguém, em nome da igreja, corrige uma pessoa porque está agindo de uma maneira errada, pronto, eu não aceito a correção, eu é que sei, eu é que sou o dono da verdade, né? Esse coordenador não sabe o que fala, esse padre não sabe o que fala, eu nem piso mais aqui nessa igreja porque me ofendeu, por causa às vezes de uma correção. Porque às vezes foi dito que, por exemplo, que o batizado não é uma mera convenção social, é um sacramento. E padrinho e madrinha precisa ser alguém que assume a fé e dá testemunho da fé. Aí quando a gente fala que não dá para ser padrinho e madrinha só para dar presente e beber cerveja no final de semana com os pais da criança, esse padre não presta, esse padre é radical demais. Eu quero ser padrinho de qualquer jeito, mas você pratica a sua fé para ser padrinho, para ser madrinha? Aí já se ofende. Mas a igreja tem suas normas e tem seu porquê e para quê. Um padrinho, uma madrinha de batismo está ali como um representante da comunidade para ajudar os pais a educarem a criança na fé. Não é para ser compadre, amiguinho do peito. Mas se você diz isso, esse padre é enjoado, esse frei é enjoado, esse coordenador é enjoado. Aí quando eu tomo essa atitude, não aceito a orientação, eu estou preferindo as trevas do que a luz. Porque eu não me deixo conduzir, eu não me deixo orientar, eu não me deixo corrigir, eu não aceito que a verdade de Deus possa me iluminar, a luz, e me iluminando fazer eu enxergar as minhas falhas, e enxergando as minhas falhas, eu aprender a trabalhá-las com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, com uma vida de conversão. Então toda vida que eu não aceito a orientação de Deus, que o mundão me orienta, que o mundão com a sua mentalidade mundana me orienta, ódio, mágoa, rancor, egoísmo, orgulho,
vaidade, mentira, fofoca, inveja, ciúme, competição, quando eu deixo essas coisas me dominarem nas minhas relações do dia a dia, intolerância, quando eu deixo essas coisas me dominarem, eu estou seguindo as trevas. E não adianta eu dizer que eu acredito em Deus, e não adianta eu dizer: Frei, eu fui crismado, e daí tem que assumir a crisma que fez. Frei, eu fui batizado, e daí tem que assumir os valores e a fé que esse batismo te conferiu. Portanto, quem pratica o mal odeia a luz, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas ações eram más. As suas ações eram más. Então vigiemos sobre as nossas ações. Como é que eu me comporto com as pessoas, no meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus parentes e amigos, no meu trabalho, na comunidade? Quais são as minhas ações? Quais são as minhas ações de egoísmo, ou eu saio de mim para promover a outra pessoa? Quais são as minhas ações de briga, ou eu sou aquele que procura o diálogo? Quais são as minhas ações de fazer o bem, ou eu sou aquele que promove o mal? Quais são as minhas ações de pensar só em mim, ou eu procuro também pensar no bem dos outros? Quais são as minhas ações? Eu confesso constantemente para pedir perdão dos meus pecados, ou eu passo 5, 6 anos sem sequer procurar o sacramento da confissão? Quais são as minhas ações? Eu vou para a missa de vez em quando, ou eu sou fiel, principalmente a missa aos domingos, que é preceito, que é dia santo de guarda? Quais são as minhas ações? Eu procuro a oração todo dia, ou a oração é um negócio que eu faço só de vez em quando eu estou precisando? Depois que os problemas se resolvem, eu não busco mais a Deus. Quais são as minhas ações? São as ações que vão definir se eu estou preferindo as trevas ou a luz. Portanto, meu irmão, minha irmã, como nos diz o apóstolo em uma das suas cartas, São Tiago, se não me engano, a fé sem obras é morta. A fé, ela pede uma prática, uma vivência, atitudes que, conduzidas pela verdade de Deus, nos fazem ter, digamos assim, deixar essa luz de Deus nos iluminar, a partir do que eu escolho, a partir do que eu me esforço para viver. Agora, claro, deixa eu fazer um parêntese aqui. Porém, nós somos fracos, nós somos afetados pelo pecado, ficou uma fraqueza em nós, tudo que é fraco falha. Então, não é que eu estou aqui nessa homilia querendo dizer para você que agora você tem que ser um anjo de candura que não vai mais sentir raiva. Vai sentir, mas vai lutar para perdoar. Não é que eu estou dizendo aqui nessa homilia que você não vai ter sentimentos de egoísmo. Vai ter, mas vai lutar para o egoísmo não te dominar e fazer o esforço de sair de si e ao encontro do irmão, da irmã. Não é que você não vai sentir raiva de alguém, vai sentir, mas fazer o esforço de perdoar, de dialogar, de se entender, de ser digamos assim, alguém que promove a paz. Mas isso é sempre uma luta. Portanto, é essa luta, esse esforço no dia a dia, mesmo com as minhas fraquezas e defeitos, que eu sou chamado a escolher a luz e ter atitudes a partir da luz de Cristo que me ilumina, a saber, a luz do Evangelho, a luz da doutrina da igreja, a luz dos mandamentos, a luz dos ensinamentos de Deus. Portanto, nos esforcemos que esse seja
um dos nossos propósitos caminhando no dia a dia, me esforçar para deixar a verdade de Deus me conduzir. E quando eu cair ou eu falhar, porque cairemos e falharemos inevitavelmente, recorrer ao perdão de Deus, à sua misericórdia, levantar e continuar se esforçando. Essa é a caminhada do cristão, essa é a perseverança que Deus nos pede, isto é caminhar na luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.